Glória a Deus por isso. Repete comigo assim: sinais infalíveis. Hoje nós vamos falar de sinais infalíveis. Esse é o tema da noite. Sinais infalíveis. Mas sinais de quê? São sinais infalíveis das pessoas que conseguiram enxergar a graça de Deus. Então vamos repetir esse tema inteiro? Repete comigo: sinais infalíveis de quem viu a graça. Sabe, a graça não é a dona Graça, sua amiga. É a graça, é o favor, é o Senhor Jesus. E ver não é só olhar com os olhos e contemplar. É ter revelação daquilo que Jesus está fazendo nos nossos dias. Isso é maravilhoso. Não há outra palavra para dizer a não ser maravilhoso. Jesus é maravilhoso, a graça de Cristo, que é o próprio Cristo, é maravilhosa e ela é maior e mais importante do que a vida. E uma igreja se movimenta em cima dessa graça. Graça é favor, favor imerecido. É aquilo que Deus nos dá, que não nos custa nada, mas que custou tão caro para Jesus. Ele pagou o preço para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos. E o texto que nós vamos ler nessa noite, Atos capítulo 11, versículo 23, diz assim, Atos 11, 23, diz assim: quando ele chegou, deixa eu contextualizar você, esse texto está falando de Barnabé. Barnabé estava em Jerusalém, e o evangelho, por causa da perseguição em Jerusalém, ele se espalhou pelas cidades circunvizinhas e chegou até a cidade de Antioquia, que fica na Síria. E o evangelho chegou ali, a pregação do evangelho, da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus, trazendo prosperidade, trazendo cura, restaurando vidas, restaurando famílias. E aquela cidade abraçou de tal maneira o evangelho da graça de Deus, que pessoas eram transformadas e a notícia explodiu de uma forma muito grande e chegou lá em Jerusalém, na igreja, onde estavam os apóstolos, Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos. Então eles pegaram e mandaram Barnabé para ver o que estava acontecendo, porque tinha avivamento naquela cidade. Eu quero dizer que Deus vai mandar avivamento para a sua cidade. Eu quero dizer que Deus vai mandar avivamento para a sua família. A sua família é sede do avivamento e Deus vai avivar o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, através da sua casa, da sua família. É o poder de Deus atingindo a sua casa com a graça de Deus. E isso não tem nada a ver com o seu grande merecimento ou com o seu pequeno merecimento, mas tem a ver com o favor de Deus e com a fé que você tem nele. Quantos creem nisso? Diga amém. Então Barnabé foi para Antioquia, e quando ele chegou lá, esse aqui é o testemunho, olha o texto, quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. O que ele viu? A graça de Deus. E ele ficou muito? Alegre. A graça de Deus traz alegria, irmão, não traz tristeza, não traz peso, não traz culpa, não traz condenação, ela traz alegria para aqueles que a recebem. E ele, Barnabé, diz o texto, exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, com alegria no coração, do mover, da graça, da unção, de algo extraordinário que estava acontecendo. E esse é o tempo do favor de Deus, esse é o tempo da graça de Deus, da bondade de Deus. É o tempo em que Deus está olhando para nós como olha para Cristo. E assim como Ele olha para Cristo e vê Cristo puro, perfeito e maravilhoso, Ele olha para você e também vê uma bênção, uma maravilha de ser. Ele olha para você e vê um filho amado. Repete comigo: eu sou filho amado. Sabe, quando alguém chega na igreja, quando alguém chega nessa igreja, ele vai ver a mesma coisa, vai ver uma igreja cheia da graça do Senhor, cheia de pessoas felizes, contentes. Eu não estou dizendo que vai ser uma igreja cheia de pessoas que não têm problemas, que não têm dificuldades, que talvez não tenha tido alguma situação difícil em casa antes de sair daqui, marido com a esposa e assim, mas vai resolver tudo até o dia 12, com presentinho, com flor, com jantar. Dá um sorriso, Felipe, por favor. Garoto. Ele está diferente aqui, tirou a barba. Então, assim, é uma igreja maravilhosa. E quando as pessoas chegam, elas ficam alegres porque vê essa graça. Sabe, não está preocupado em cobrança, não está preocupado em condenação, não está preocupado em culpa, está preocupado em desfrutar do favor de Deus, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, de viver o melhor de Deus nessa terra. E a exortação da igreja é: permaneçam firmes no Senhor. Vire para quem está ao seu lado e diga: permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Sabe, só existem duas maneiras de você viver nessa terra. Ou você vive debaixo da lei, ou você vive debaixo da graça. Não existe uma terceira forma. Por quê? Deus estipulou essas maneiras.
Deus escreveu o Antigo Testamento baseado na lei, no mérito da pessoa, em obediência a pessoa recebe, se a pessoa se comporta bem, ela é abençoada, e o que aconteceu naquele tempo é que ninguém conseguiu cumprir as justas exigências de Deus colocadas na lei. Então Deus precisou enviar seu Filho, Jesus, que em forma de homem, como homem, nascido de mulher, ele se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua graça como a graça do unigênito do Pai, cheio de glória, cheio de verdade, cheio de amor. Ele cumpriu toda a lei enquanto aqui esteve, e porque cumpriu toda a lei, ele era digno. Diga, digno. Ele era o único digno. E porque ele era digno, justo, ele morreu numa cruz. Nós celebramos isso na Páscoa, que acabou de passar. E o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Então se inaugurou o tempo, a era da graça, do favor de Deus. Aonde as pessoas não são salvas, não tem um caminho aberto para Jesus, para Deus, através das suas obras, do bem que faz. E muita gente foge da igreja. Por quê? Porque acha que na igreja vai ter cobrança de uma vida perfeita. Irmão, na igreja não existem pessoas perfeitas, existem pessoas restauradas e transformadas pelo amor de Jesus, que estão galgando a perfeição dia após dia, porque Jesus nos ama muito e está transformando a nossa vida de dentro para fora. Então não espere perfeição, mas espere favor. Não espere que aqui seja tudo correto e não tenha problema nenhum, mas espere que tenha pessoas que sorriem e que sabem o que eram e sabem o que são hoje, porque tem uma posição em Cristo. Ou você vive debaixo da lei, pelo seu esforço e pelo seu mérito, pela sua justiça, pela sua capacidade de ser bom, ou você vive debaixo da graça de Deus, que é o favor de Deus nas nossas vidas, por aquilo que Jesus fez no nosso lugar lá na cruz. Diz um amém? Isso é maravilhoso. E eu estou falando dessa graça maravilhosa, porque existem sinais. Nós vimos no tema principal que existem sinais infalíveis que representam a manifestação da graça de Deus no meio da igreja, no meio da família, na sua vida, no seu coração. E nós vamos falar de 4 deles nessa noite. Quantos? 4. 4 deles nessa noite, e que você vai perceber, você que já conseguiu ter essa revelação, você que já conseguiu ver essa graça de Deus, que eles vão surgindo, fala comigo, surgindo na sua vida, porque é o próprio Espírito Santo que vai colocando, e a sua vida vai sendo transformada, mudada, sabe? Eu estou dizendo assim, aquele que era egoísta, sem perceber, ele deixa de ser egoísta. Aquele que era iracundo, estava sempre chateado, sem perceber, vem uma alegria de Deus, sabe? Aquele que estava sempre ansioso, nervoso, com medo, ele percebe que uma paz está entrando no seu coração. Aquele que vivia debaixo de sofrimento, de angústia, agora ele pode experimentar o perdão. Aquele que não tinha uma vida muito reta, vem cá entre nós, né? Como se alguém tivesse uma vida muito reta. Só Jean. É que Léo está ocupado hoje, eu dei folga para ele agora de noite, então assim eu vou, a Sudeste informa, sai Léo, entra Jean. Se eu atrasar hoje é por causa dele. Então assim, quem é que tem uma vida muito reta? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus, eu e você. Então nós dependemos dele. E essa igreja prega o Evangelho, irmão. Não prega aquilo que você tem que fazer, mas prega aquilo que Jesus fez. E quando você compreende isso, a sua vida é transformada de dentro para fora. Quem diz amém? Vire para quem está ao seu lado, diga assim, você é profundamente amado. Muito amado, grandemente amado, amado demais. Eu não sei nem como eu posso dizer e expressar um adjetivo tão extraordinário que fale do amor de Deus pela sua vida, de quanto Ele ama você. E eu volto a dizer, insisto nisso, o amor de Deus por você não tem a ver com a situação que você está passando. Tem a ver com aquilo que Jesus fez. E Ele ama você, apesar das situações e das circunstâncias. Você pode ter entrado aqui nessa noite mergulhado no pecado, na crítica, no erro, na culpa, na condenação, mas Ele continua amando você do mesmo jeito. Quem diz comigo de novo, eu sou profundamente amado. Esse amor é maravilhoso, e você sabe que esse amor ele é o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? É o amor de Deus por nós. Esse amor é o primeiro sinal da graça, é o primeiro sintoma, é o primeiro sinal de que alguém teve a revelação da graça. Então, quando Barnabé, nós lemos lá no livro de Atos capítulo 11, quando ele chega naquela igreja, quando ele chega na cidade, olha, não foi nem na igreja, foi na cidade, ele percebeu a graça de Deus, e o primeiro sinal que ele viu foi o amor. Qual o primeiro sinal? O amor.
Eu quero exemplificar isso num texto de Lucas capítulo 7, versículos de 47 a 50. Acompanhe comigo a leitura, diz assim, é uma história de Jesus, eu vou contextualizar um pouquinho daqui a pouco. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Esse é um texto de um jantar, de uma ceia em que Jesus foi convidado para estar na casa de um homem importante, religioso, chamado Simão fariseu. E Simão convidou a Jesus e não o tratou com a devida honra. Colocou os seus convidados à mesa, e naquela época a mesa não é como nós conhecemos hoje, sentamos em cadeiras e participamos da mesa, era uma mesa baixinha como esse pau, que as pessoas ficavam reclinadas ao chão, com os pés para trás. E isso possibilitou que aquela mulher pecadora, porque ela tinha o acesso, entrasse por trás de Jesus e quebrasse nos seus pés um vaso de um perfume precioso, um vaso com perfume precioso, mas antes de fazer isso, ela chorou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com os seus cabelos. E aquele homem, Simão, o dono da casa, ele ficou olhando para Jesus e questionando a santidade, a pureza, a justiça. Sabe, coisas que as pessoas acham e querem nos impor uma situação que não é real, que é a situação do comportamento perfeito para merecer a bênção de Deus. Se o comportamento perfeito fosse um pré-requisito para alguém ser abençoado, ninguém seria. Nem você, santão. Não ia ser também. Nem olha para o lado, para não ficar pensando bobagem. Não ia ser. Simplesmente não ia ser. E o que aconteceu naquele jantar? Aquele Simão, ele se achava muito religioso, ele não deu honra para Jesus, e ele achava que Jesus estava no mesmo nível que ele. Todos aqueles que estavam sentados à mesa da casa de Simão estavam no mesmo nível, mas aquela mulher que entrou, que todo mundo sabia que ela era pecadora, e quando diz isso na Bíblia, provavelmente era pecado sexual, era uma adúltera, ou era uma prostituta, ou era algo do tipo. Ela entra por trás de Jesus e começa a ungí-lo, a beijá-lo, e a chorar sobre ele, lavar a poeira dos seus pés e derramar um perfume muito caro sobre os pés de Jesus. E Jesus disse àquela mulher, os seus pecados estão perdoados. Agora, não precisa você quebrar o vaso de perfume no pé de Jesus para o seu pecado ser perdoado. Basta que você reconheça o amor de Jesus por você. E assim você vai receber essa mesma frase, essa mesma declaração da parte de Deus. E no final, diferente de todas aquelas pessoas que estavam à mesa, todas aquelas pessoas comeram com Jesus, participaram da mesma ceia, foram recebidas pelo mesmo anfitrião, mas só uma pessoa saiu dali com essa frase. Jesus disse para aquela mulher, a sua fé salvou você. E quanto aos outros? Comeram bem e foram para casa. Mas aquela mulher saiu de lá de fato abençoada. Sabe, as pessoas que acham que merecem muito são aquelas que abençoadas não são, porque a graça é favor e merecido. Então a primeira característica para alguém receber de Deus é não merecer. Por quê? Porque os méritos são de Jesus. Ele pagou o preço para você receber. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o cara ficava julgando não só a mulher, mas julgando o próprio Jesus que abençoou ele. E às vezes a gente faz isso com o nosso vizinho, com o nosso amigo, mas fulano se converteu. Mas quem? Fulano! Aí começa a fazer uma lista dos pecados e às vezes dos crimes que aquela pessoa cometeu. Mas é justamente para esse tipo de pessoa que Jesus veio. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. É a graça de Deus manifesta na vida de cada um e de todos nós. Então Jesus conta uma história, estou falando de amor agora, hein? Para aquele homem. Vamos ver um pouquinho antes, Lucas 7, 41 e 42. Diz assim, Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Jesus pergunta para Simão qual deles, portanto, o amará mais. Então, Jesus está colocando uma história para que Simão e os seus convidados pudessem compreender como se baseia o amor de Deus.
E às vezes a gente fica achando erradamente que o amor de Deus é para aqueles que são corretos, que são certos, que não têm pecado, que não erram, que são bonzinhos, que são doadores, que são, enfim, tem todas as qualificações, mas não é verdade. Primeiro, porque essa pessoa não existe. E segundo, porque o amor de Deus é justamente derramado para aqueles que não merecem. E naquela mesa, de todos aqueles convidados, tinha apenas uma pessoa que de fato reconhecia quem era Jesus, porque ela sabia muito bem quem ela era, de onde ela tinha vindo, o que ela tinha feito, e sabia que ela não tinha mérito nenhum. Todos os méritos estavam em Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então Jesus fala assim: aquele que pouco se perdoa é porque pouco ama. Sabe? A pessoa que pouco perdoa é porque ela não tem noção do tamanho do perdão que Deus derramou sobre a vida dela. Então fica julgando um, julgando o outro, questionando a atitude de um, questionando a atitude de outro. E com esse tipo de atitude, está se camuflando, na verdade, a grande verdade, que o amor de Deus é por cada um de nós e por todos nós. E todos nós dependemos desse amor maravilhoso. Sabe, quem vivia debaixo da lei no Antigo Testamento, e o Testamento fala de uma herança, porque existe um testamento e alguém vai herdar. No Antigo Testamento, a herança era baseada no mérito, no cumprimento das regras que Deus estabeleceu. Cumprimento das regras que Deus estabeleceu. Não tinha nada de errado com a lei. A lei, ela é o prumo de Deus, da justiça de Deus. O grande problema é com o homem, que ninguém conseguiu cumprir. Então Jesus, Deus, como eu já disse antes, enviou Jesus para que ele cumprisse e inaugurasse a época da graça. A graça é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a herança pela filiação, diga filiação, e não pelo mérito. Por isso eu digo para você, você pode ser hoje um filho amado do Pai. Por que eu disse pode? Porque só é filho de Deus, de fato, filho amado do Pai. E todos os filhos do Pai são amados, mas só é verdadeiramente filho aqueles que creem que recebem Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz lá no livro de João: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todo aquele que crê é filho, e todo filho é amado. Quantos filhos eu tenho aqui? Se você é filho, você é amado. Vira para quem está ao seu lado, diga isso para essa pessoa: se você é filho, você é amado. Então aquela mulher pecadora, ela amou mais. Amou mais. Por quê? Porque ela sabia que tinha sido, ela reconhecia que tinha sido muito perdoada. Eu estava falando de manhã, lá no culto das 10 horas, que eu nasci dentro de uma igreja. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca tive outra mulher a não ser a minha. Nunca tive uma vida como Jean. Vida torta, complicada, mas Deus ainda assim foi gracioso com ele. Na época da Bíblia, isso seria comparado àquela história do fariseu e do publicano. Facilmente eu oraria daqui de cima e diria: graças te dou porque eu não sou igual esse. Porque eu jejuo, eu entrego dízimo, oferta, eu vou à célula, eu prego no culto, eu faço isso. Fala que, irmão, sem Jesus... Tá, isso é só uma brincadeira, não estou dizendo que a vida dele é torta, tá? Entenda isso, não vai sair por aí colocando na rede social que o apóstolo falou que Jean não vale nada. Então é só uma ilustração. Então assim, tanto ele como eu, se não fosse pelo amor de Jesus, todos nós estaríamos indo para o inferno do mesmo jeito. E aquela mulher entendeu isso, e aquelas outras pessoas que estavam naquela festa não conseguiam entender. Então o que nós precisamos? De revelação do tamanho do nosso pecado e do tamanho da graça e do amor de Jesus perdoando os nossos pecados. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: você foi totalmente perdoado, porque você é muito amado. Todo mundo precisa compreender que a dívida foi paga. E isso foi pago na cruz por causa do amor de Deus por cada um de nós. Quem diz amém? Então o primeiro sinal de que a graça chegou é o amor. É a pessoa reconhecer que ela é muito amada. O pastor Jeff está falando no ouvido da pastora Lívia, vocês já combinando alguma coisa para sexta-feira. Está falando de amor. Conta para a gente aí. Não conta não. Melhor não. É o amor de Deus que está transbordando e vai transbordar também no seu coração, sabe?
Você não vai ficar mais exigindo que você seja amado pela sua esposa ou seja amado pelo seu marido. O amor vai transbordar de uma tal forma no seu coração que vai contagiar toda a sua família, contagiar toda a sua casa. Aquilo que estava torto vai se endireitar. Até no seu trabalho, aquelas pessoas que perseguiam você vão começar a ver que há uma diferença na sua vida. Por quê? Porque você foi alcançado pela graça e o amor de Deus na sua vida é o padrão, é a revelação maior de que Deus fez alguma coisa em você. Vamos ao segundo sinal. Quem quer saber o segundo sinal? Perdão. Fala comigo? Perdão. Eu falei de 4 sinais. O primeiro é o amor, o segundo é o perdão. E eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que tinha uma dívida gigantesca. E o Senhor Jesus conta a história de que o rei perdoou aquela dívida. Vamos lá, Mateus capítulo 18, versículos 32 a 35, deixa a Bíblia falar, que é melhor do que eu. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor o entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Diga perdão. Perdão. Eu não quero ministrar profundamente sobre o perdão, mas digo para você que perdão não é um sentimento. Como amor também não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. E Deus, no seu poder e na sua graça, Ele faz um coração endurecido amar, ser um coração amável. E não é pelo desejo, não é pela recíproca, é pelo amor de Deus que brota, é pelo perdão de Deus que brota. Porque quando nós sabemos que fomos muito perdoados e muito amados, nada mais nos resta a não ser amar muito e perdoar muito. Quem está entendendo diz amém? Quando Barnabé chegou em Antioquia, vai ser igual quando o seu amigo chegar aqui na igreja. Vai ser igual quando o seu convidado chegar na sua célula. Vai ser igual quando o seu vizinho, o seu amigo chegar na sua casa para uma refeição. Vai perceber automaticamente o amor de Deus. Vai perceber automaticamente que existe perdão e reconciliação na sua família, na sua casa. Talvez ele já conhecesse você e sabia que na sua casa tem sempre discussão. E quando se senta à mesa tem aquelas alfinetadas que não é e não são características da sua casa, mas isso acontece lá em Santa Bárbara, eu fico sabendo, sabe, quando eu vou pregar lá, é aquelas alfinetadas que o marido dá da mulher, a mulher dá do marido, as indiretas para o filho dando direta para o pai, e aquela confusão toda, e quando ele chegar na sua casa agora vai ser diferente, porque agora o amor reina. O que reina? E o perdão, diga aí o perdão. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. Então o rei chamou aquele servo que implorou a ele e disse assim: eu perdoo a dívida enorme que você tem, a dívida impagável. E quando o servo saiu dali perdoado, ele foi cobrado o seu conservo, daquele que estava abaixo dele, devia uma quantia irrisória, e mandou colocar aquele servo pequeno com uma dívida pequena na cadeia, e não teve condição de perdoá-lo. Então o rei ficou sabendo. Irmão, vou dizer uma coisa para você, o rei sempre fica sabendo. Então preste atenção quando você vem com essa conversa. Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Conhece o seu coração, prova os seus pensamentos, conhece os seus caminhos, vê se há em você algum caminho mau. E a vontade dele é conduzir você pelo caminho eterno, pelo caminho certo. Aliás, deixa eu fazer uma voltinha aqui, aproveitar que Léo não está aqui, Jean não tem relógio. Deixa eu aproveitar para dizer isso aqui para você. Você sabe qual é o caminho certo? Não sabe, né? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe qual é o caminho certo? Pois eu vou dar uma dica para você. Lá no livro de João, Jesus diz assim: eu sou a, e eu sou a, e ninguém. Vamos repetir junto? Ninguém vai a Deus pelos seus próprios méritos. Ou você vai por Jesus, ou você não vai. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra maneira. É por isso que a graça é maravilhosa. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. Mas eu estava dizendo que o rei ficou sabendo. E quando ficou sabendo daquilo, ficou indignado. Servo malvado. Malvado porque estava se referindo a Deus, né? Se fosse um de nós, talvez o adjetivo aí teria sido outro. Alguma coisa mais contundente do que malvado. A sua mente já deve ter imaginado alguma coisa, mas não coloca isso na conta de Deus, não. Servo malvado. Eu perdoei você uma dívida impagável. E agora você não quer perdoar o seu servo de uma dívida tão irrisória.
e mandou entregar o cara para os carrascos, para ser chicoteado e ficar preso até pagar o último centavo que ele devia. Ou seja, ele ia ficar preso na cadeia para o resto da vida dele. Se bobear, sua família ia ser vendida como escravo para tentar pagar uma dívida que era completamente impagável. O que eu quero dizer com isso? Que assim como nós somos perdoados, nós precisamos também perdoar. Perdoar. Essa é a direção de Deus. Mas não adianta eu dizer para você da forma da lei. Você sabe qual é o primeiro mandamento da lei? Eu vou dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É uma ordem. Ame a Deus. Não funcionou. Então, no Novo Testamento e na Nova Aliança, o Senhor Jesus deu um novo mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é uma recíproca daquilo que Jesus fez. O perdão também é. Por que eu perdoo? Porque eu sei que eu fui muito perdoado. Qual o problema daquela casa de Simão? É que todo mundo se achava igual Jesus. Leon Jesus, Gleison Jesus, daqui Adriele Jesus, conhece Jean Jesus? Todo mundo se achava no nível de Jesus, menos aquela mulher pecadora. Ela saiu salva e todo mundo foi embora para casa do mesmo jeito que entrou, só de barriga cheia. Está me entendendo? É a graça de Deus, irmão. Não está baseado no mérito da pessoa. Então não adianta, se você foi muito perdoado, e eu vou dizer para você, por mais que você se ache a pessoa mais santa e mais correta do mundo, sim, você foi muito perdoado. Todos foram, porque ninguém tinha na sua própria justiça a capacidade de chegar a Deus. Não guarde ressentimento. Diga para quem está ao seu lado: não guarde ressentimento. Não guarde ressentimento, não guarde ressentimento. Para que guardar ressentimento? Nós cantamos aqui, né, da graça, do amor de Deus. Não tem lugar para ter ressentimento. Quando eu penso no amor de Deus, no perdão de Deus, para que eu vou ficar ressentido de quem quer que seja? Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Recuse-se a ficar ofendido. Não leve ofensa para casa, não fique magoado, não fique ofendido. Declare todo o tempo: eu fui amado, eu sou amado. Diga: eu sou amado. Diga: eu sou perdoado. Diga assim: e agora eu posso oferecer de graça o perdão. Mas eu volto a dizer, isso não é uma lei. Não saia daqui pensando: o pastor mandou eu perdoar e eu vou me esforçar para perdoar. Não se esforça, não. Mas eu não preciso me esforçar, não. Você só precisa dizer isso para Deus e Ele vai mudar o seu coração. Quando você menos perceber, você vai ter perdoado a pessoa que te ofendeu. Você vai estar amando aquele que não consegue derramar amor nenhum por você, muito pelo contrário. Porque isso é uma mudança, uma transformação que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, faz no nosso coração. Posso dar uma dica? Quem quer uma dica? Só para quem levantou a mão. Os outros, por favor, tapem os ouvidos, porque vocês não querem saber, eu não vou contar. Se você tem um inimigo, é claro que você não tem um inimigo, mas se você tem alguém que você não gosta, tá? Se você tem alguém que você acha muito antipático, se você tem alguém que não consegue se entender, que prejudicou você no trabalho, ou que fez alguma coisa ruim para você, se você se sentiu traído, enfim, você já entendeu o que eu quero dizer. E você sabe que precisa perdoar, a minha dica, só uma dica, tá? Recebe como um conselho desse pastor. Ore por ela. Faça o quê? Pastor é um tipo de gente que ele fica à frente e é alvo de muitas coisas, e muitas das vezes as pessoas magoam com as palavras. E é uma coisa que é corriqueira. Eu digo para os pastores na reunião que uma coisa que o pastor não pode ter, eu oro pelos motoqueiros. Eu estou falando sério, porque eles irritam. Mas, desculpa se você dirige moto e se a sua moto não tem silencioso e fica fazendo esse barulho na hora que eu estou pregando, mas enche a paciência. Mas voltando aqui, eu oro por eles, estou falando sério, porque eu preciso amar esses caras. É a luta, né? É a prova. Eu preciso amar esses caras. Mas, enfim, ore. E às vezes é tão difícil você orar por aquele que te ofendeu. Talvez na primeira vez você nem consiga concatenar a palavra. Mas insista um pouco mais. Você vai ver como Deus vai mudar o seu coração. Quem está me entendendo diz amém. Para de ficar ofendido. Deixa de ficar rancoroso. Sabe, o diabo ele é um legalista. Ele ama. Ele adora fazer isso. Discutir com você a respeito de merecimento. E o que acontece com as pessoas? A gente acha que merece mais do que o outro. Irmão, vou lhe dizer,
Ninguém merece. Todos nós somos exatamente iguais diante de Deus, amados por Ele, por causa de Jesus. Todos os méritos são de Jesus e nós não temos esse mérito. O nosso único mérito, se você quer ter algum, é acreditar nele, é estar nele, é viver para ele, é viver por ele. Quem está me entendendo? Oh, meu Deus, essa revelação. Eu sei que você entende, você é uma pessoa inteligente, mas o que eu oro é para que Deus possa dar a você revelação disso, para que você entenda o tamanho da dívida que foi paga, o tamanho do amor de Deus por você e a transformação que Ele quer fazer na sua vida. Sabe, fecha a porta do merecimento e abra a porta da graça, deixa Jesus entrar. Aprenda a viver, comece a viver e sem se ofender, aprenda a perdoar, porque quem perdoa rápido vai ver que a sua dívida também já foi paga de maneira extraordinária e rápida. Quem entendeu diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao terceiro sinal. Puxa, eu estou tão rápido hoje. Estou até estranhando. Diga generosidade. Vamos recapitular aqui. Qual foi o primeiro sinal? Qual foi o segundo? Agora o terceiro é generosidade. Sinal da generosidade, o exemplo é Zaqueu, que todos nós conhecemos, a maioria das pessoas, acho que todo mundo conhece a história de Zaqueu. A história daquele publicano, ladrão, que roubava das pessoas, ao cobrar impostos, tirava uma parte para ele e repassava para Roma, mas ele tinha uma curiosidade para conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, mas ele era um sujeito baixinho que não era querido por ninguém, as pessoas não gostavam dele. Então ele resolveu subir a uma árvore na cidade de Jericó, a um sicômoro, que é uma figueira brava, e subiu naquela árvore para poder ver Jesus quando Jesus passasse por aquela rua, por aquele caminho. E quando Jesus passa por baixo da árvore, ele tem uma surpresa, talvez a maior surpresa da sua vida. Lucas 19:5 diz assim, Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa. Vamos repetir? Zaqueu, desce depressa. Pois me convém ficar hoje na sua casa. Esse é Jesus. O cara odiado que ficava em cima da árvore porque não podia conviver com as pessoas, Jesus, ele olha exatamente para aquela pessoa que menos merecia e diz, hoje eu quero ficar na sua casa. Ele não disse isso para ninguém que estava perto dele, para aquelas pessoas que estavam ali na comissão de frente, no dia que ele estava passando, sabe, na rua, no cortejo, naquela situação. Não. Ele olhou para Zaqueu. E assim, a Bíblia fala que o sicômoro, a figueira, ela tem uma representação. Ela representa a justiça própria, o merecimento próprio, e lá em cima daquela figueira tinha alguém que absolutamente não merecia, e Jesus disse, desce daí, porque não é pelo seu merecimento, é pela graça, hoje eu quero ir na sua casa. Sabe, Jesus ele quer ir na sua casa também. Eu digo que ele já foi, mas eu digo que ele quer voltar, e ele não quer voltar só para passear, ele quer ver uma transformação e promover uma transformação na sua vida e na sua casa. Então, Jesus ele demonstra uma graça extraordinária em ir na casa de que ninguém iria. Ninguém iria na casa de um cara como aquele, mas Jesus foi. Às vezes a pessoa se acha tão impura, tão indigna, por causa da sua história e do seu passado, por causa do seu presente, por causa dos seus pensamentos com relação ao seu futuro. Mas Jesus não se importa com isso, ele vai na casa de pessoas que precisam dele e que querem receber do favor dele. O texto de Lucas 19, vamos ler um pedacinho, versículos de 8 a 10, diz assim, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, porque Jesus foi na casa dele para comer, ele e a galera dele. Então Jesus, a Bíblia não diz que teve nenhum tipo de conversa. Jesus não falou nada, só foi na casa dele, foi recebido, teve um banquete, diferente daquele banquete da casa do Simão, ali todo mundo comeu, todo mundo se aproveitou, todo mundo desfrutou. Jesus ele foi muito honrado na casa daquele pecador, daquele publicano, que tinha dinheiro, certamente o papá era de boa qualidade, e no final daquele almoço, Jesus devia estar lá ocupado com as guloseimas daquela refeição. Zaqueu, por sua vez, o versículo 8 diz assim, me acompanhe, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus parou tudo e disse, hoje veio salvação nessa casa, pois esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque o Filho do Homem vem buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, você não viu em momento nenhum Jesus dizer para Zaqueu, assim, olha, para você ser salvo, você tem que dar metade dos seus bens para os pobres. Não diz isso.
Jesus não pediu nada. Ninguém precisa dar nada para ele para ser salvo. A salvação não é comprada. Não há nada que você possa ter, e se você juntar tudo que você tem, não vai pagar. Então não é pagável. Aqui a questão da salvação não está ligada àquilo, à oferta, ao dinheiro, ao recurso que Zaqueu devolveu para os pobres e restituiu a quem ele tinha roubado. Agora, o sinal era a generosidade, porque alguém que antigamente só pensava em roubar no lucro pessoal, agora ele tem uma visita de Jesus, o seu coração muda, e a primeira característica que ele demonstra é generosidade. Qual é o sinal? Ele repete, qual é o sinal? Ninguém pediu nada, Jesus não disse nada, mas ele disse, eu dou. O que ele disse? É a generosidade de quem conheceu a graça. Quando Barnabé chegou na cidade de Antioquia, o que ele viu? Viu amor, viu perdão, viu generosidade naquelas pessoas que eram gentias, que nada tinha a ver com Israel, mas que receberam a palavra. Então naquele dia, lá na casa de Zaqueu, Jesus pôde declarar, hoje veio salvação a essa casa, esse aqui também é filho de Abraão. Olha, o judeu ficava muito chateado quando alguém dizia que era filho de Abraão e não fosse um deles, da patotinha deles. Porque filho de Abraão é aqueles que eram herdeiros da promessa que tinha Abraão. Mas Jesus veio declarar sobre a vida de cada um de nós, sobre a sua vida, diz amém. Todos aqueles que creem são herdeiros de Abraão pela fé, porque Abraão é o pai da fé. Então a fé nos comissiona, nos coloca na posição de sermos herdeiros das bênçãos de Abraão. Você é um herdeiro das bênçãos de Abraão. E eu estou falando de saúde, de prosperidade, de longevidade. Eu estou falando de perdão, do amor, da bondade de Deus, de uma família crescente, próspera. Todas essas coisas são bênçãos que foram destinadas a Abraão e são suas também, se você crê em Cristo como seu Salvador. Sabe, Jesus chegou a dizer certa vez que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Abraão é aquele que foi entregar o seu filho Isaque lá em cima do monte. E no exato momento que ele ia sacrificar o filho, apareceu o cordeiro. Sabe quem é aquele cordeiro, né? É a representação do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim nós somos herdeiros dessa promessa. E Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu deu a metade daquilo que ele tinha e dizia assim, eu estou dando, eu restituo, eu quero experimentar dessa vida. E ele disse, você é filho de Abraão, você é um verdadeiro filho de Abraão pela fé. E é o que Deus quer dizer também na sua vida. Sabe, às vezes nós somos tão apegados aos recursos e não conseguimos compreender que a graça de Deus, ela multiplica recursos na nossa vida. A pastora Priscila falou aqui a respeito disso alguns momentos atrás, e essa é uma grande verdade para aqueles que creem. É o Senhor que vai aumentando, ampliando e prosperando a vida daqueles que creem nele. A Bíblia chega a dizer que é inútil, não estou dizendo que você não vai trabalhar, você vai trabalhar, trabalhe com afinco, seja dedicado. Mas a Bíblia diz que é inútil você levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão de dores. O Senhor abençoa esse abençoado. Dá para ele dinheiro para colocar um silencioso na moto dele. Para quem não quer, né? Mas assim, que muda o coração desse cara. Mas então, como eu estava dizendo, isso é muito importante nós compreendermos. É inútil levantar de madrugada, comer um pão de dores, trabalhar igual um doido, perder a saúde, porque quem dá a prosperidade, quem dá é o Senhor. Entenda isso, o Senhor abençoa você, Deus te abençoa enquanto você dorme. Mas não vem dizer para mim, Jean, que você vai dormir até meio-dia para Deus poder abençoar você mais. Não é disso que eu estou falando. Mas aqueles que descansam no Senhor, recebem dele. Porque descansar é confiar. Repete comigo. Descansar é confiar. Descansar é confiar. Qual o contrário disso? Ansiedade. Ansioso. Ansiedade é medo do futuro, medo do que vai acontecer. Mas descansar é confiar. E Deus ama aqueles que confiam nele. Oh, meu Deus. Eu quero profetizar que vai chegar um dia na sua vida. Na vida de quem? Isso, na sua vida. Que você vai ter uma revelação tão grandiosa da graça de Deus, que você vai entregar aquilo que você tem a Ele, antes mesmo do Senhor pedir alguma coisa para você. Essa é a graça de Deus que foi manifesta na vida de Zaqueu. Zaqueu compreendeu isso. Compreendeu essa verdade. Sabe? E muita gente, ela inverte isso, né? Ela quer, na verdade, experimentar primeiro para poder entregar depois, e ali não é bem assim que funciona. Zaqueu teve o coração movido num ato extraordinário de generosidade, porque a bondade de Deus, da presença de Jesus ali, mudou o coração dele.
Jesus entrou na casa de Zaqueu e entra na sua casa também. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Não despreze isso, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. O que muda a vida de uma pessoa não são regras, é a bondade de Deus. O que mudou a vida de Zaqueu não foi Jesus dizer para ele o quanto ele era mau, o quanto ele era ladrão, e era tudo isso, o quanto ele roubava das pessoas da sua pátria, mas foi o amor de Deus em Jesus ir na casa dele. E a bondade de Deus, vamos repetir isso mais uma vez, é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Vire para o seu lado e diga para a pessoa que está perto de você: é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então Zaqueu experimentou essa bondade, experimentou essa graça, e por isso ele recebeu essa palavra: hoje veio salvação a essa casa. Será que vai vir salvação a essa casa hoje? Será que nós reconhecemos a bondade de Deus sobre a nossa vida? E sabe, salvação, a palavra salvo ou salvação, tanto no verbo quanto no substantivo, não estão dizendo respeito só a uma alma que não vai para o inferno. Estão falando, a Bíblia fala a respeito de saúde, a Bíblia fala a respeito de prosperidade, a Bíblia fala a respeito de paz, a Bíblia fala a respeito de família restaurada, de suprimento necessário. Tudo isso é salvação, porque Deus não veio tirar o homem do inferno e deixar ele doente, não veio tirar o homem do inferno e deixar ele pobre e miserável. Ele veio restaurar, diga restaurar, a restauração. Por isso nós estamos casa de restauração. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. Talvez você chegue aqui e veja gente que você diz: eu conhecia fulano, fulano era isso, era aquilo outro. Você conhecia Jean. Nada pior do que isso. Conhecia Jean. Jean vai ganhar muito seguidor no final desse culto, né? Conhecia Jean. E olha o que Deus fez na vida dele. É isso. Eu quero dizer que Deus pode fazer na sua vida também. Dá um aleluia, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse aplauso é para Jesus, não é para você não, hein? Agora ele já pode pegar metade do que ele tem e entregar também, né? Quarto sinal, diga gratidão. Oh, meu Deus, um coração grato é algo maravilhoso. E sabe, só existe gratidão quando nós entendemos que recebemos sem merecer. Porque quem acha que merece não é grato. Recebeu porque acha que é bom o suficiente, porque merece e porque fazia por onde receber aquela bênção. Mas aquele que entende que recebeu sem merecer, esse tem um coração grato. Então, assim, a Bíblia conta uma história de 10 homens leprosos. E o leproso, na época de Jesus, ele era completamente afastado da sociedade. Ele não podia conviver, porque a doença era contagiosa e não tinha cura. Então tinha, fora dos muros da cidade, o lugar onde os leprosos conviviam, e eles não podiam se aproximar de uma pessoa saudável. Se alguém tivesse se aproximando deles, eles tinham que gritar: leproso, 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 imundo, 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 para que a pessoa se afastasse. E se ele não fizesse isso, seria apedrejado por causa do seu crime. Era considerado crime. Mas o Lucas, capítulo 17, conta a história de 10 desses homens que procuraram Jesus, de longe, porque a lei dizia que eles não podiam chegar perto. E eles começaram a gritar e pedir para Jesus: Senhor, nos cura, nos limpa, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos limpar, cura, 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 cura. E Jesus disse para eles assim: olha, vocês podem sair agora daí onde vocês estão e vão lá se mostrar ao sacerdote, e enquanto vocês estiverem andando para ir mostrar ao sacerdote, vocês vão ser curados da lepra. Eu posso dizer para você que todos eles acreditaram, tiveram fé, porque eles pegaram o caminho, a rota do templo, e foram se mostrar ao sacerdote, e quando chegaram lá, eles estavam curados. Mas aqueles 10 que foram curados, olha como é que essa história termina, Lucas 17, 15 a 19. Um dos 10, quantos? Ou seja, 9 deles, mas um deles, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16 diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse que voltou era samaritano. O que significa era samaritano? Não era judeu, não era considerado filho de Abraão. Qual a diferença
desse samaritano para os outros 9, que se consideravam filhos de Abraão. Os outros 9 achavam que mereciam, e esse aqui sabia que não merecia nada. Era simplesmente um ato de favor de Deus para a vida dele. Aquele que recebe sem merecer, ele entende que aquilo que deve brotar no seu coração é gratidão. O que ele fez? Voltou para agradecer. Voltou para agradecer a Jesus e se prostrou com o rosto em terra. E agora ele não se prostrou à distância. Olha só, o versículo 16, ele diz assim: prostrou-se em terra a 200 metros de Jesus? Não, mas ele se prostrou aos pés, porque agora ele podia se aproximar. A gratidão levou ele de volta para aquele que havia curado. A gratidão levou ele de volta para aquele que havia restaurado. Essa gratidão reconhece aqueles que sabem que foram muito perdoados. Igual Jean. Se você reconhece que você foi muito perdoado, esse é o caminho da gratidão. Então Jesus, vamos continuar no texto. Então Jesus perguntou, é o 17, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? E Jesus disse para aquele estrangeiro, para aquele samaritano. Vamos ler o que Jesus disse? Vamos de novo? Levante-se, a sua fé salvou você. Quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? A graça se manifestou e a gratidão revelou a graça de Deus na vida daquela pessoa. Todo mundo foi curado, mas aquele foi completamente salvo. Oh, meu Deus! Sabe, receber sem merecer. E aquele cara, aquele ex-leproso samaritano disse: eu preciso voltar lá para agradecer, eu preciso voltar lá para agradecer. Eu preciso retornar aos pés de Jesus para poder agradecer. Sabe, esse deve ser o nosso coração, deve ser o desejo do nosso coração. E a gratidão ali naquele coração era o sinal visível, o sinal claro, de que a graça de Deus estava se manifestando na vida dele. Por isso o Senhor disse: agora você pode ir para sua casa, vai para Samaria, vai em paz. Vai em paz, a sua fé salvou você, a sua fé curou você e a sua fé salvou você. Se você recebe a graça, você precisa dar graças. A gratidão é um sinal de quem viu a graça. Oh, meu Deus, faz revelação para nós. Quando a gente precisa ficar lembrando a pessoa de quão agradecida ela deveria ser, é porque essa pessoa ainda não conseguiu enxergar a graça de Deus na vida dela. Não significa dizer que a graça não está lá. Não significa dizer que Deus não a ama. O que significa dizer ela que não conseguiu perceber ainda o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça, o tamanho do favor, o tamanho da bondade, a quantidade de perdão que foi colocada, o preço que foi pago para que você pudesse receber tudo isso da parte de Deus. Aquilo que é de graça para você, custou caro para Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, quando você conseguir enxergar essa graça, e eu não estou dizendo aqui que só pessoas que não são crentes ou que estão afastadas que não enxergam. Infelizmente, muitos de nós não conseguem enxergar, porque muita gente ainda continua insistindo em viver debaixo da lei, do merecimento. E pessoas que vivem debaixo do merecimento, elas têm dificuldade demais em amar, em receber o amor, em perdoar, em ser perdoada. Por quê? Porque ela fica sempre se comparando aos outros. É um nível de comparação o tempo todo. Ou se acha muito melhor do que alguém, como aquele pessoal que estava na mesa do Simão, o fariseu. Ou se acha tão pior que não tem condição de ir lá pedir alguma coisa, porque acha que o seu pecado é grande demais para receber o perdão de Deus. As duas coisas representam a vida debaixo dos méritos, do mérito próprio, daquilo de bom que nós somos capazes de fazer. Mas a realidade do Evangelho, da nova aliança, do sacrifício de Jesus, é que você não precisa fazer nada, você só precisa crer. Crer, diga crer. Sabe, Jesus, determinada vez, só no capítulo 6 de João, ele fez uma grande multiplicação de pães. E o povo queria fazer de Jesus rei.
Até hoje é assim, né? Oferece picanha, é eleito. Cerveja de graça. Jesus multiplicou pão e peixe. Vamos fazer desse cara rei. Mas Jesus não queria ser rei lá de Israel no que diz respeito ao trono daquele país. O reino de Jesus é no coração daqueles que creem nele. Mas o povo queria fazer dele rei. E Jesus disse para eles assim: "Pô, vocês querem me fazer rei porque eu dei comida para vocês." Não é assim que funciona. Vocês precisam fazer as obras de Deus. E as pessoas que estavam perto, preste atenção nisso que é muito importante. As pessoas que estavam perto de Jesus, elas queriam ter o merecimento. E perguntaram para ele assim: o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer para merecer? E Jesus disse assim: a obra que vocês precisam fazer é uma só. É crer naquele que Deus enviou. Em outras palavras, crer, Jesus disse, em mim. Creiam em mim e vocês vão ter vida. Creiam em mim e vocês vão empreender o caminho. Creiam em mim e eu vou reinar no coração de vocês. Não importa se você é o homem mais, a mulher mais honesta, mais santa desse mundo. Mas também não importa se você se acha o maior de todos os pecadores. O que eu quero dizer é que Jesus ama você do mesmo jeito. Você é muito amado. Você é muito amado. Você é muito amado. Muito amado. Muito amado. Muito amado. Vou dar uma catucada aqui você, desculpa. Mas a culpa não é do Jean. Essa é do pastor Gleice. Toca a música que ele tocou de manhã. Aí você não sabe qual é, né? É lugar na mesa. Mesa. Deve saber, né? O que eu quero dizer com isso? Que a mesa de Jesus... Ó, tem 4 sinais que são infalíveis da graça de Deus. Quais são? Amor, fala perdão. Quem é muito perdoado, muito? Ó, viu como é que funciona? Me conhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que estudou